tema da minha mensagem hoje é das trevas à luz. Está meio tortinho ali, paciência, tá, gente? Vamos arrumar ali ainda. Você pode acompanhar comigo a leitura, por favor? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Olha para cá, por favor. O que de fato significa ser povo de Deus? Isso está no linguajar popular, mas de fato sabemos o real significado disso? Levando-se em consideração que nós vivemos em um mundo sem identidade, que as pessoas não sabem o que são, onde identidade é confundido com preferências momentâneas. Hoje se é uma coisa, depois se é outra. E nós esquecemos que, como igreja, de fato Deus, Ele nos diz quem somos, onde estamos, para onde vamos. Então, é de suma importância saber o que é isso. Pedro aqui, ele vai muito além de falar sobre religião, sobre ser igreja, sobre estar em uma congregação. Pedro aqui, ele vai falar sobre identidade celestial, de uma marca que todos nós como cristãos temos. Ele vai falar que nós, como diz o tema da mensagem, fomos transportados das trevas à luz e com uma missão, que é expandir essa mensagem, levar essa mensagem adiante. É basicamente o que Pedro vai falar aqui. E só para entendermos o contexto, no último domingo, eu falei sobre a importância de termos uma mudança de mentalidade em relação àquilo que é sagrado. Porque quando Pedro ele vai falar que nós somos edifício de Deus, pedras vivas, ele de fato está dizendo que hoje não há mais local sagrado. Não é este salão ao qual nós nos reunimos aos domingos e às quartas que é sagrado. Não é este lugar que eu estou, essa plataforma, que muitos ficam bravos chamar de plataforma, chamam de altar, mas pode chamar como quiser. Não é isso que é sagrado. Sagrado é de fato a união de pessoas redimidas, juntas, formando o edifício e casa de Deus. O povo de Deus reunido, isso é sagrado. Isso independe se estamos neste lugar, se estamos na praça, se estamos nos cemitérios ou em casas. Nós somos povo de Deus em qualquer lugar. Então, Pedro ele vinha falando disso e falou também sobre a importância de entendermos que assim como Cristo foi a pedra rejeitada, o que se espera de nós que somos seus seguidores, seus filhos, é que de fato o mundo nos rejeite. Na verdade, esta é uma das marcas de uma igreja genuína, de uma igreja verdadeira. Ela é perseguida, rejeitada. E hoje em dia rejeitada pelos próprios cristãos. Como eu disse no último domingo, via de regra, quando nós colocamos alguns princípios básicos em relação à nossa fé, como o homem liderar sua casa, a mulher ser mãe, sobre ter filhos, sobre ter cada um o seu lugar no lar. Hoje em dia isso é loucura até para dentro da igreja. E nós somos perseguidos por conta disso, até mesmo por cristãos. Então, se o nosso Senhor foi perseguido, não devemos esperar uma coisa diferente disso para mim e para você. Portanto, uma das marcas de uma igreja genuína é que ela é perseguida não por roubar seus membros, mas por ser fiel ao seu Senhor e, consequentemente, as pessoas não gostarão de nós porque não gostaram dele. Essa é a marca de uma igreja genuína. Ela não é pragmática, ela não está preocupada com aquilo que dá certo. Pragmatismo é isso. Você não pergunta o que é certo, mas você pergunta o que dá certo. Olha, se determinado povo fez isso e deu certo, vamos fazer a mesma coisa aqui. Não é assim que devemos fazer. Uma igreja cristã, de fato, pergunta o que é certo. Então, a igreja bíblica segue as marcas de Cristo e não negocia os seus valores em hipótese alguma. Foi basicamente isso que eu disse na última mensagem. Então, hoje, eu quero discorrer apenas a respeito desses 2 versículos aqui, falar de 3 princípios aqui. Põe o primeiro, por favor. Primeiro, nós temos uma identidade. Não é isso que Pedro começa logo aqui no versículo 9? Mas vós sois geração eleita, ou dependendo da versão, raça eleita. E aqui Pedro, ele já começa de fato desbancando o orgulho e a prepotência humana. Vós sois raça eleita. O que é ser eleito? É ser escolhido. Não é isso que nós fazemos via de regra numa eleição? Nós escolhemos um representante. Teria que ser assim, no Brasil, né? Não se leva tão a sério.
Mas o que é eleição? É quando se escolhe. E Pedro começa dizendo que nós somos um povo, uma raça eleita, escolhida. Jesus Cristo vai dizer isso no Evangelho. Não fostes vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. O que Pedro está fazendo aqui é removendo todo orgulho humano ao dizer: vocês não prestavam nem mesmo para escolher a Cristo. Se não fosse Ele escolher a cada um de vocês, a cada um de nós que aqui estamos, ainda estaríamos nas trevas, não teríamos passado para a luz. E lembrando, Pedro, aqui ele está dizendo que a escolha de Deus não tem a ver com mérito. Nós temos inúmeros exemplos disso na Escritura, como em Romanos. Paulo vai dizer, não eram gêmeos nem nascidos. Quando Deus escolheu um e aborreceu de outro, para mostrar que a escolha não tem a ver com aquilo que fazemos, mas sim apenas com o bel prazer de Deus. Por isso que eu sempre cito aquela frase de Spurgeon, que para mim eu acho fantástico. Ele diz assim: nós somos forçados a acreditar, a crer na doutrina da eleição. Somos forçados a acreditar que Deus nos escolheu antes do nosso nascimento. Por qual motivo básico? Porque se Deus nos esperasse nascer para achar algum motivo de escolha, não haveria nenhum. Então somos obrigados, forçados a acreditar que Deus nos escolheu antes do nosso nascimento. E lembrando que Pedro aqui, ele está escrevendo a pessoas que eram escravas ou semi-escravas, pessoas que estavam peregrinando pelo mundo, que estavam sendo perseguidas, dispersas por todas as regiões. Muitas estavam saindo e não tinham para onde voltar. Estavam simplesmente saindo e cada dia é um dia. E Pedro escreve a esses homens e mulheres que não eram nada perante a sociedade romana, que não tinham dignidade, muito menos identidade. Pedro escreve a essas pessoas dizendo: assim como lá em Êxodo, Deus olhou para os hebreus que não eram nada, e aquele povinho minúsculo que não era nada, que ninguém dava nada para eles. Assim como Deus olhou para aquele povo e os escolheu para ser um povo de propriedade dele, a mesma coisa Deus está fazendo com vocês, e Deus faz com toda a igreja, conosco. Deus pega um povo que não é nada. Gente, você sabe o significado do nome da nossa cidade? Pindamonhangaba? Até o significado é feio. É onde o anzol faz a curva? É isso, não é, Samuel? Meu filho explicou para mim esses dias. Até o nome é horrível. Quem somos nós? Como dizem, né? Quem somos nós na fila do pão? Ninguém. O que são cristãos deste mundo? Nada. Aí Deus vem, assim como fez em Êxodo, assim como fez aqui com o povo sendo perseguido no ano 40, 50, 60. Escolhe um povo, Ele dá a este povo que somos nós, não apenas nome, mas de fato uma identidade. É a mesma coisa que Deus está fazendo conosco. É nisto que eu e você, como cristãos, devemos nos apoiar. Não podemos esquecer. É nisso que devemos nos apegar. Somos um povo, somos filhos, somos escolhidos, não porque éramos melhores, muito pelo contrário. Não é isso que Paulo vai dizer? 1 Coríntios, ele começa a discorrer justamente sobre isso. Deus escolheu os que não são, os loucos, para confundir as outras pessoas. Ou seja, o cristão não tem motivo nenhum para ser orgulhoso. Porque ele foi escolhido justamente porque as outras pessoas eram melhores do que ele. Ou seja, se tivermos que nos vangloriar, temos que nos vangloriar em sermos pior do que quem está lá fora. Não há outro motivo. Então, descobrir essa verdadeira identidade faz toda a diferença. Porque se você de fato sabe quem você é, de onde Deus tirou, para onde Ele vai te levar, e quem te deu um nome, não há motivos para cristãos andar triste, depressivo, angustiado, sabendo quem se é, sabendo que que somos filhos daquele que criou o universo, daquele que tem todo o poder. Eu sei que hoje em dia nós vivemos de fato numa sociedade sem propósito. Inúmeras pessoas, durante essa semana eu li algumas matérias dizendo exatamente algo nesse sentido, que a maioria das pessoas vivem sem rumo, não sabe de onde vieram e nem para onde vão, não tem propósito na vida. E nessas matérias que eu estava lendo, eu coloquei apenas duas aqui, acho que eu ponho a primeira ali, Caio, por favor. Olha o que diz: a vida anda sem sentido, dual, entenda o que pode estar por detrás disso. Nessa primeira matéria, ele vai falar que a causa de a vida estar sem sentido para muitas pessoas é anedonia. O que é anedonia? É
não sentir prazer com coisas que teoricamente trariam prazer. Conquistas, sucesso, fama e por aí vai. E muitas pessoas de hoje em dia, de fato, conseguem aquilo que talvez para nós seria algo grandioso, mas elas conquistam e continuam tristes, depressivas, angustiadas, não conseguem sentir prazer em nada. Acho que eu coloquei a outra ali, põe ele, por favor. Entenda o languishing, não sei se essa pronúncia é correta, o entorpecimento da vida e a sensação de vazio. Da pandemia emergiu o languishing, termo para denominar um sentido persistente de apatia, desânimo e falta de motivação. Ou seja, o entorpecimento de nada. Hoje em dia as pessoas são cheias de nada, sem propósito, sem rumo na vida. Elas acordam para trabalhar, trabalham para comer, dormem, acordam para trabalhar, trabalham para comer, dormem, acordam para trabalhar, trabalham para comer. E assim é a vida. Não há propósito, não há objetivo. Nós vivemos em um mundo que tem uma crise existencial, literalmente. Você sabia que o suicídio ele é a segunda maior causa de mortes entre pessoas dos 15 aos 29 anos? Só perde para acidente de trânsito. Pessoas sem rumo na vida estão dando cabo da vida porque não acham um propósito, não acham um motivo para se viver. Vivemos em um mundo com uma crise de identidade. Hoje em dia as pessoas não sabem nem quem elas são. Quer um exemplo bem prático disso? Eu vou ali dos não binários. O que são os não binários? É aquela pessoa que não se identifica nem com sexo masculino, nem com sexo feminino. Eu sei que eles usam a palavra gênero, mas é apenas uma forma de nos enganar. Gênero é usado para coisas, só que sexo é usado para as pessoas. O não binário é aquele que não se identifica com o sexo masculino, nem com o sexo feminino. Ou seja, nem uma coisa nem outra, muito pelo contrário. Entendeu? Nem eu. Não se identifica com nada. Aí, deste extremo, vamos para o pessoal do gênero fluido. Aquela pessoa que de dia é Maria e de noite é João, literalmente. Vive mudando. Depende da circunstância, é aquilo que convém. Ou seja, ele é tudo e ao mesmo tempo é nada. Ele é um, depois é outro, ele acaba sendo ninguém. Ele não é ninguém, mas pode ser qualquer um. Aí nós conseguimos chegar nas aberrações de pessoas que se identificam com animais, com bicho. Vê se não é um absurdo. Eu vi um vídeo uma vez, eu achei muito interessante. Um rapaz, ele se identificava como gato nos Estados Unidos. E estava ele e o companheiro dele do lado. Aí o gato estava dirigindo. A pessoa se identifica como gato. Aí o policial parou, olha a habilitação. Aí o companheiro dele disse: você não está vendo que ele é um gato? Ele é sério? Sim, ele é um gato. E tinha orelhinha, tinha os negocinhos lá, né? Daí tá bom. Você está com as vacinas em dia? Você poderia apresentar para mim? Porque aqui em nosso estado é necessário que as vacinas estejam em dia, isso, aquilo, porque senão vou chamar a carrocinha para levar você. Não é que o cara apresentou a habilitação na hora? Esse é o mundo que a gente vive. Um mundo extremamente perdido. Agora, o cristianismo ele vai na contramão. Ele vai dizer: vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu gosto deste termo aqui que Pedro usa. Vós sois sacerdócio real. Qual era a grande função do sacerdote? Primeiro, o sacerdote, por que todos nós somos sacerdotes hoje? Porque hoje nós não necessitamos de intermediários. Você não precisa da minha oração para Deus atender você. Eu posso interceder junto com você, clamar junto com você, orar junto com você, mas não é como era no Antigo Testamento, que de fato o sacerdote ele era um meio termo, ele era um intermediário. O povo chegava diante dele, ele levava a oração a Deus, Deus respondia a ele, ele respondia ao povo. Quando Pedro diz que nós somos sacerdotes, ele está dizendo: vocês não precisam de mediadores. Orem a Deus vocês, busquem a Deus vocês, e Deus vai ouvir a oração de vocês. Mas qual que era a principal função do sacerdote? Era aproximar aqueles que estavam longe para perto. Era interceder pelo povo e trazer aquele que estava longe para perto de Deus. E agora convenhamos, hoje em dia, muitos pais, muitos, infelizmente, eles não conseguem
cumprir o básico, que é ser o sacerdote de sua casa. Que é ensinar os seus, que é trazer os seus que estão longe para perto de Deus. Quanto mais os que estão fora. Você percebeu que hoje em dia é triste, mas os cristãos eles negligenciam o ensino da Escritura dentro de casa e acham que é obrigação do pastor. Óbvio, o pastor ele tem a sua obrigação, mas ele está aqui para ajudar você a direcionar a sua vida. Eu não sou o responsável direto pelo seu filho. Uma vez o irmão veio para a igreja com 3 filhos adolescentes e na casa dele ele disse assim: pastor, tá contigo agora, hein? E de jeito nenhum. Já tenho 5 em casa. Quer me dar mais 3? Não. Eu vou ajudar você naquilo que for necessário. Eu vou orar com você, eu vou ensinar você para que você possa ensinar. Mas você não pode terceirizar o seu serviço. E olha, eu falo com amor. Eu sei que muitos vão criticar por conta disso. Mas hoje em dia, até a escola bíblica dominical, que é algo sagrado em algumas igrejas. Nada contra. Mas veja, muitas escolas bíblicas se transformaram em formas de transferir a responsabilidade que era dos pais. Porque é fácil. Acorda domingo de manhã, bora, vamos para a escola bíblica. Tá bom, o pai vai junto, joia. Mas é o pai na classe dele, o filho na classe dele. Mas o que a Escritura vai dizer é que ele pode até sim ter aula com o pastor, com outra pessoa, com o irmão mais velho na fé. Mas o pai e a mãe não podem se eximir do seu trabalho. Agora, muitos fazem isso para quê? Porque, olha, já que o outro fez, eu não preciso fazer. Por isso que tudo aquilo que, de fato, vai contra o princípio da Escritura, tira do pai e da mãe a função que só cabe a eles, ora, não devemos aceitar. Se faça, mas não esqueça da missão que nós temos. Porque pais serão cobrados pelos filhos. Você vai ser cobrado. Sim, Deus vai me cobrar, da minha parte, claro. Mas Deus vai cobrar cada um de nós. Então é de suma importância que venhamos a entender que o sacerdote, ele pega o que está longe e traz para perto. E é importantíssimo que nós, como pais, venhamos a fazer isso. E eu sei que hoje em dia, talvez por conta, claro, né? A cultura secular vai contra, só nos atrapalha. Mas essa semana eu conversava com um amigo, um pastor muito temente a Deus, e ele dizendo isso, olha, puxa, eu falei, irmão, cadê o seu filho na igreja? Ah, chega a adolescência, é difícil, a gente não consegue segurar mais. Eu falei, mas calma aí, ele está morando debaixo do seu teto, e ele toma as decisões dele, não pode. Lembra? Eu acho que é o rei Ezequias, diz a escritura que o rei Ezequias, ele obriga o povo a servir a Deus durante o seu reinado. E no finalzinho do reinado dele é dito assim, enquanto ele reinou, ninguém se desviou. Pastor, mas não fica ruim obrigar o filho? O filho não tem que escolher nada. Sabe, o meu mais velho falta 3 meses para casar. 3, acho que é 3. Não apita nada em casa. Eu falei, vai apitar lá na sua casa. Quando se tiver. Aqui eu falei, vai. Isso é para o bem. Isso não é ser um ditador. Isso é, de fato, exercer a função de ensino, de sacerdote. Então, que nós venhamos a usar os meios necessários que, de fato, contribuem com o ensino, mas sem eximir daquilo que Deus delegou a nós. Pais, não podemos, de fato, terceirizar essa missão. Você pode ignorar a sua obrigação, mas você não pode ignorar as consequências de ter ignorado as suas obrigações. Então, devemos seguir, de fato, aquilo que Deus ordena. Segundo, põe ele, por favor. Segundo, somos uma nação santa e somos povo de Deus. É o que diz Pedro aqui. Versículo 9. Mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você percebeu que o cristianismo, ele é formado por indivíduos que se juntam e esses indivíduos formam igreja. Nós somos um povo. A nossa identidade é ser povo, é estar unido. Ser cristão só faz sentido se você de fato está incluído em uma igreja local. Se você faz parte de um povo. Esse papinho de que, olha, eu preciso de Deus e não preciso de igreja, é uma frase de Satanás e que seus adeptos seguem. Mas o DNA daqueles que são de Deus é um povo. A igreja sempre funcionou como um povo.
No Antigo Testamento não era assim que funcionava? 12 tribos. E essas 12 tribos faziam parte do povo de Deus. Não tinha o fulano avulso, solto. Ó, de qual tribo você é? Eu não sou de nenhuma tribo aí não. Tamo aí, mas sou povo de Deus. Não existe isso. Nunca existiu. No Novo Testamento, os apóstolos, eles saem plantando igreja, abrindo igrejas. Eles instituem presbíteros, bispos, pastores, que são termos intercambiáveis ali para a mesma coisa. Irmãos mais velhos, que estavam ali para ensinar o povo. Para ensinar quem? O povo. O povo sempre se reunia. O povo sempre ouvia. O povo sempre orava junto. O texto não diz, vocês são indivíduos santos. Não. Povo santo. Povo. Coletivo. Mais pessoas juntas. E por que é necessário sermos povo? Sermos unidos? Por que é necessário você estar em uma igreja local, em uma comunidade? Porque muitas coisas você só vai aprender em comunidade. Há coisas que não se aprende sozinho. Há coisas que se desfruta sozinho. Mas, por exemplo, se você é alguém meio impaciente, como eu, e você ora para Deus te dar paciência, nada melhor que um irmão que te atormenta, que tira a sua paz, que acaba com o seu dia. O pastor está falando de mim. Não, fique em paz. Não é. Mas tem ou não tem? Tem pessoas que são difíceis. E é justamente essas pessoas difíceis que são aquele espinho na carne que vai nos moldar. Não estou dizendo você que é difícil, que você não tem que mudar. Você precisa mudar, óbvio. Óbvio. Mas como você vai ser aprimorado em relação aos frutos do Espírito, como longanimidade, paciência, se não tem um fulaninho que vive tirando sua paciência? Semana passada, retrasado? Nossa, eu achei uma pregação tão importante, tão boa. Até eu gostei. É difícil às vezes eu gostar da minha pregação. Puxa, que pregação benção. Cheguei lá, irmãos, gravou? Pastor, não gravou. Nossa, eu já fiquei na ira. Eu sou testado constantemente, né? Parece que tem um satanás na mesa de som. Não cai, né? Na mesa. É impressionante. Mas como nós seremos testados se não for através de pessoas? Quem tem filho sabe. Você tem filho pequeno? Meu Deus. Eu acho que o primeiro ano de vida, o nosso objetivo como pai é manter os filhos vivos. Salvar eles deles mesmos. Aí depois a idade vai crescendo. Os problemas vão crescendo. Mas como seremos aprimorados na paciência? Hoje mesmo, a minha esposa disse, você está muito bravo com fulano lá. Meus filhos, né? Não vou falar porque está aqui. Você está muito bravo com ele. Eu falei, estou muito grosso. Aí eu peguei, eu respiro fundo, tipo assim, eu saio de casa e entro de novo. Vem aqui, filho. Por que você não fez o que você falou que ia fazer, lindo? Você falou que 5 horas faria tal coisa. São 5h45. Você nem mexeu no que eu falei que era para fazer. Lindo, amor da vida do pai. Ele se entrega toda vez, né? Ele consegue ficar quieto. Mas o que melhor para nos testar do que pessoas? Você não seria aprimorado se você não estivesse junto com gente. Por isso que a nossa identidade é, de fato, povo de Deus. Sem a comunidade nós não somos aprimorados. E a melhor forma de aprender, de fato, é assim. Lembra que alguns domingos passados eu disse, ali no finalzinho do primeiro capítulo, que Pedro ele vai dizer que cristãos, eles devem viver em santidade, eles devem viver em reverência, eles devem viver em amor fraternal. Literalmente o amor entre irmãos. O lugar para a gente, de fato, testar o amor fraternal, que é a igreja. Isso aqui é maravilhoso. Pode ver as criancinhas nossas aí. Semana que eu comentei com o irmão, falei, irmãos, os nossos filhos vão brigar. Mas a gente precisa se perdoar e ensinar eles. Porque olha o tanto de criança que a gente tem. Todo final de culto dá um quebra-pau. É impressionante. Mas se a gente não aprender... Ó, eu tinha 2 na época, né? Eu estava na igreja de Guará, nós irmãos de Guará. Não conta para o pastor, gente. Eu lembro que estava lá, né? Só tinha o Cauã, depois vinha o Daniel, depois vinha o Samuel. Aí o meu filho estava com um brinquedo aqui, o filho do pastor veio e tomou o brinquedo do meu filho. Ele maior que o meu filho tomou. Na hora eu acionei o maior, por isso que é bom você ter vários, né? Falei,
Calma, não fiz assim, né? Pega ele. Aí o cão foi, tomou outro Daniel. E o pastor veio e me xingou. Você não viu o que o seu filho fez para o Daniel? Eu vi. Você viu o que o Daniel fez para Samuel? Não vi. Está vendo? A vida é assim. Mas como que a gente vai aprender essas coisas se não estivermos em igreja? Jesus, de fato, ele suportou muita coisa. É por isso que a comunidade, ela não foi feita para a gente fugir dos problemas, é para a gente enfrentar. Jesus Cristo, ele enfrentou muitas coisas, suportou muitas coisas. Jesus, ele suportou Pedro. Pedro quase cometeu um homicídio contra Malco. Foi tentativa de homicídio, literalmente, é que ele errou. Pedro era impaciente, impulsivo. João diz a Escritura que ele queria orar para que Deus descesse fogo sobre os samaritanos. Olha a mente do povo que andava com Jesus. E Tomé, Jesus precisou aparecer para Tomé. Põe a mão aqui, rapaz, acredita, incrédulo. Agora, esses homens, com o tempo foram quebrantados, esmiuçados, e foram transformados. E foram esses apóstolos que ficaram encarregados de levar a mensagem do Evangelho e levaram por todo mundo conhecido naquela época. É assim que funciona. Mas Pedro ainda diz assim, que nós somos nação santa. Quando Pedro diz sobre santidade, a santidade aqui não é apenas um estado espiritual, mas é um conceito moral. Separados. Como povo de Deus, nós devemos ser um povo separado. Infelizmente a igreja ela tem banalizado a graça de Deus para permanecer em pecadinhos que eles acham que é comum. Não entendem que nós somos nação santa. Devemos ter temor. A graça não pode ser um álibi para continuar no pecado. Como Pedro diz bem no comecinho do capítulo 2, vocês precisam abandonar a mentira, a maldade, a hipocrisia, o falatório, maledicência, falar mal dos outros. Convertam-se, mas converta-se também a língua. E Pedro vem dizendo, parem com essas coisas. É um absurdo. Uma igreja onde irmãos se odeiam, não conversam. Como essas pessoas conseguem, de fato, cumprir aquilo que ele disse sobre amor fraternal? Sendo que você não consegue nem olhar na cara da ciclana, do fulano que está aqui. Não, pastor, eu vou, mas esse é de um lado e do outro. Você tem noção que no céu você vai passar a eternidade com essa pessoa? Não é melhor acertar as coisas aqui? É assim que a Escritura nos ordena. Nação santa, de fato, implica, não em superioridade, mas em responsabilidade de se viver de uma forma distinta, a qual as pessoas olhem em nós e vejam Cristo ao qual nós servimos. Você precisa ser diferente aonde você estiver, porque aqui nos cultos de domingo não é tão difícil. Aqui você vem bem arrumado, com uma roupa decente, modesta. Mas e no dia a dia? E no trabalho, na escola, na faculdade, devemos ser povo de Deus em todo e qualquer lugar. Ser povo exclusivo de Deus exige, de fato, santidade, seja nos relacionamentos, seja no modo de falar, seja no modo de conversar, seja em mensagens, a forma como você escreve, como você fala, tudo isso deve, de fato, denotar santidade, temor, piedade. Olha, eu não estou dizendo nem de palavras, palavrão, essas coisas, nada não. Às vezes eu fico vendo lá os meus filhos conversando com o pessoal, e eu vejo às vezes um linguajar meio tosco, tipo, fala parça, parça é ruim, hein? Que não. Irmão, paz, aleluia. Para que esse linguajar feio? Para que algumas palavras meio pejorativas? Então devemos lembrar que fomos feitos para glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância, seja nas conversas privadas, no celular, no quarto, na empresa, na faculdade, qualquer lugar. A questão é, você vive como quem saiu das trevas e hoje está na luz? Ou você diz estar na luz, mas o seu comportamento, a forma de viver, continua como quem era das trevas? Você precisa se reavaliar. Você precisa fazer essa pergunta para si mesmo. Você seria facilmente identificado como cristão por quem não conhece você? Quando você chega em algum ambiente, pela forma como você se porta, se veste, conversa, trata os outros, as pessoas conseguem ver Cristo em você? Ou quando você fala que é crente, para as pessoas é quase um choque. Meu Deus, não sabia. Que tristeza. Que possamos, de fato, ser nação santa. E terceiro, e último para encerrar, põe ele, por favor.
Terceiro princípio, nós somos embaixadores de Cristo. Qual é a finalidade do embaixador? Ele representa alguém. E o que Pedro diz aqui no versículo 9 é isso. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que foram transformados por Deus são aqueles que Deus usa. Que Deus usa para uma missão a qual Deus não delegou nem a anjos. Sabia que a propagação do evangelho, que um anjo com certeza pregaria muito melhor que nós, testemunharia muito melhor que nós. Deus não delega a eles essa função, mas delega a nós, seu povo, sua igreja, proclamar as suas virtudes. Com qual objetivo? Para que assim como nós fomos alcançados e saímos das trevas, assim aqueles que ainda estão em trevas possam ser alcançados e também trazidos para a luz. E essa é a pergunta que você deve responder. Olha, eu fui de fato resgatado? Fui tirado das trevas para a luz? Se sim, você tem o dever, a função, a obrigação de levar essa mensagem adiante, de convidar as pessoas, de mostrar o quanto de fato Deus mudou a sua vida, ainda que você não saiba nada de teologia. Você foi transformado? Saiu das trevas para a luz? Você consegue testemunhar pelo menos igual aquele cego de João 9, onde ele diz, olha, quem era Jesus aí, eu não sei quem era direito, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso é o suficiente. Eu lembro que no comecinho da minha conversão, eu comecei a ler as cartas de Paulo, e se você ler o testemunho de Paulo é sempre a mesma coisa. E eu comecei a perceber, falei, gente, eu estou chato já, porque eu só falo a mesma coisa. Todo mundo que eu conversava, estava de serviço no quartel, estava no supermercado, estava sei na onde, e eu falava sempre a mesma coisa. Era um jovem, nunca tive uma família ruim, pais carinhosos, trabalhador, sempre fui pobre, mas uma família boa. Mas eu sempre tive um vazio enorme dentro do meu coração. Um vazio ao qual eu esperava que, conquistando algumas coisas, esse vazio, de fato, seria completado. Aí eu percebi que conquistas vinham, que as coisas aconteciam, mas aquele vazio continuava. Até o dia que eu fui a um retiro numa chácara lá no fundo de Guará. Tive um encontro com Cristo. E aquele vazio foi preenchido. Toda vez eu falava a mesma santa coisa. Porque de fato isso que tinha acontecido comigo. E é isso que Pedro diz, é isso que vocês devem fazer. Testemunhar aquilo que Deus fez na vida de vocês, porque nós não fomos apenas salvos do inferno. Nós somos salvos para glorificar a Deus. E a missão da igreja é proclamar aquilo que Deus fez, quem Ele é e o que Ele faz. Isso é a sua função. Como eu sempre digo, imagina se todos nós, nos cultos de domingo ou nos dias de domingo, pelo menos ali de manhã, na hora do almoço, já ficássemos com aquilo na cabeça. Quem eu vou convidar? Quem eu vou chamar? Para quem eu vou mandar mensagem? Você imagina como estariam as nossas igrejas? Não teríamos cadeiras vazias. Teríamos uma cidade inteira sendo impactada. Nossa família, as pessoas. Pedro, ele não disse que nós fomos salvos para o conforto, mas nós somos salvos para a proclamação do Evangelho. Por isso que o crente omisso, ele é traidor. Traidor da sua vocação. Ele não está cumprindo aquilo que Deus o ordena. E a igreja que não evangeliza, ela já perdeu o significado do seu chamado, não entende o que ela está fazendo aqui. Portanto, queridos, seja este arauto, proclamador, proclamar as virtudes de Deus em um mundo de diversidades, eu sei, né, em um mundo diverso. Eu sei que é difícil, claro. Você falar de igreja hoje em dia, num mundo onde as pessoas ostentam o tempo todo nas redes sociais, onde as pessoas estão preocupadas em ganhar coisas e você oferece um caminho que ela vai perder coisas. Você oferece um caminho estreito. Eu sei que é difícil, mas a igreja deve resistir à tentação de diluir a mensagem para agradar as pessoas. Devemos permanecer fiéis, porque é este evangelho, apenas ele, que tem o poder de pegar aquele que estava lá nas trevas, arrebentado, destruído, amargurado, e trazer para a luz. A igreja, ela não existe para se conformar com o mundo, mas ela existe para transformá-lo mediante a pregação do evangelho. Isso é a função de todos nós. Isso é uma função da igreja. Nós devemos ser luz em meio às trevas e de fato ser sal em um mundo que tem apodrecido a cada dia. Esse é o nosso mundo.
Sabemos disso. Mas é aí que devemos fazer a diferença. Portanto, rejeite todo e qualquer mundanismo travestido de religião, mas busque a Deus. E no verso 10, para encerrar, Pedro vai dizer assim: antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Se não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Essa linguagem que Pedro está fazendo uso lá do livro de Oséias, capítulo 2, onde de fato Oséias diz que Deus chama um povo que não era seu e transforma a vida desse povo em propriedade dele. Não havia mérito neles, assim como não há mérito em nós. E Deus os resgata e os transforma. E esse povo que foi transformado em filhos, que somos nós, como filhos, o que a Bíblia diz é que o Senhor nos chama para sermos um povo diferenciado. Não para mostrar superioridade de jeito nenhum, mas para mostrar santidade, um estilo diferente de se viver, de ser igreja. Não nos conformarmos com os padrões do mundo é o que eu e você devemos fazer. Portanto, esqueça essa busca desenfreada por sucesso, de querer ser reconhecido. Porque se você tem esse anseio pelo sucesso, via de regra, você vai ter que negar alguns princípios basilares. Não devemos fazer isso. Não podemos trocar a nossa santidade, como diz Pedro, por popularidade. Jesus não foi popular. Muito pelo contrário. As pessoas detestavam ele. A igreja hoje, ela falha frequentemente em viver essa transformação, porque, embora salvos pela misericórdia, muitos continuam vivendo como se pertencessem ainda às trevas. Ai, pastor, mas o que vale é o coração. Criatura, se a parte de fora está ruim, imagina por dentro. Precisamos ser transformados por completo. Ser povo de Deus significa, de fato, ser um sinal visível da graça do Senhor neste mundo podre. É necessário que as pessoas, de fato, olhem para nós e vejam, puxa, algo diferente. Naquela moça, naquele homem, naquela mulher. Nós somos chamados para ser uma comunidade que vive de maneira tão distinta a ponto de atrair as pessoas para Cristo. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado. E a pergunta é, você tem vivido como alguém que foi chamado das trevas para a luz? Ou você continua flertando com as trevas? Continua, dá uma pisadinha aqui, outra ali. Para que Deus seja glorificado através de nossas vidas, precisamos viver como raça eleita, sacerdócio real, povo santo, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Que Deus nos dê a graça de glorificarmos o nome dele onde nós estivermos. Amém, meus irmãos?